Aqueles que foram para o inferno estão todos em desespero. Aqueles que vão para o poço não podem esperar por sua verdade. Isaías 38, 2.18. Isto é parte da canção de louvor de Ezequias a Deus quando ele foi recuperado de sua perigosa doença. O argumento de louvor que ele insiste neste verso é a grandeza do mal do qual Deus o libertou, mesmo de um estado de morte. E a dolefunes deste estado de morte está aqui estabelecida em 3 coisas, visto que aqueles que estão neste estado não podem fazer o bem, nem desfrutar do bem, nem esperar pelo bem. Os 2 primeiros estão implícitos nessas expressões na parte anterior do verso. O túmulo não pode elogiá-lo, a morte não pode celebrá-lo. Aqueles que estão em estado de morte não podem louvar e celebrar Deus. Eles não podem glorificar a Deus, e assim eles não podem fazer nenhum bem. Para aqueles que não glorificam a Deus, não fazem bem. E a morte não pode louvar a Deus, porque na morte não há nada apreciado ou recebido para louvar a Deus, e assim eles não desfrutam de nenhum bem. E a terceira coisa, visto que eles podem esperar para nada de bom, está na última parte do verso. Aqueles que vão para o poço não podem esperar por sua verdade. Ezequias louva a Deus que Deus o libertou de um estado tão triste como este. Mas então aqui uma pergunta pode surgir, como isso pode ser verdade que nenhum que esteja em estado de morte pode louvar a Deus, ou celebrá-lo, ou esperar por sua verdade, vendo que muitos daqueles que estão mortos não só podem, mas louvam a Deus no céu, e o louvam muito melhor do que os vivos, e desfrutam de 1000 vezes mais para elogiá-lo. E está tão longe de ser para que eles não possam esperar pela verdade de Deus, que eles dependem da verdade de Deus para continuar sua felicidade para toda a eternidade, e muito para aumentá-la na ressurreição. E este teria sido o caso do próprio Ezequias. Se ele tivesse morrido por aquela doença, ele seria um bom homem. Em resposta a isso, gostaria de observar que Ezequias nesta canção não está apenas louvando a Deus pelo atraso temporal que teve, mas enquanto ele está louvando a Deus por sua preservação da morte, ele na mesma canção também o elogia pela salvação espiritual de Deus, a redenção de sua alma da destruição, da qual aquele temporal libertação era apenas uma imagem. Isto é claro pelas palavras imediatamente que se referem a isso. No 17º verso, tu tens lançado todos os meus pecados pelas tuas costas. Para que ele esteja aqui louvando a Deus pela redenção de sua alma da culpa e punição do pecado. E isso pode ser observado generalmente em canções das Escrituras para libertações temporais, como no canto de Moisés no Mar Vermelho, e outros. Todos eles têm uma referência simples à maior redenção da qual essas libertações temporais são apenas imagens e sombras. Para que a morte falada aqui neste verso não seja mera morte temporal. O que Ezequias aqui fala é a morte, como é em si mesma, ou como é originalmente, e em sua própria natureza, e não como é mudado por uma redenção de um estado de morte para um estado de vida. Olhe para a morte como é nos santos e a morte não é mais morte. É transformado pela redenção em outra coisa, muda-se que, em vez de ser um estado de morte, é um estado de uma vida mais gloriosa do que era antes. O que Ezequias fala é o que é a morte de fato, que é propriamente chamado. Ele fala da morte em que os homens realmente morrem, e estão realmente mortos, e não que eles estejam 1000 vezes mais vivos do que eram antes. Um estado de morte como é originalmente, e quando é a morte adequada, é um estado onde os homens não podem louvar a Deus, nem celebrá-lo, nem esperar por sua verdade. É um estado onde não há nada de bom feito, e nenhum bem aproveitado, nem qualquer bem esperado. É um estado do mal sem nenhum bem. É, como diz Jó, capítulo 10 versículo 22, uma terra das trevas, como a própria escuridão, e da sombra da morte, sem qualquer ordem, e onde a luz é como escuridão. Aqueles que estão no inferno estão em tal estado de morte. Tal foi a morte originalmente antes de Cristo mudar e destruí-la. Tal foi a morte como foi ameaçada para nossos primeiros pais. E muito comumente quando a morte é falada no Antigo Testamento, é nesta noção dela, pois a mudança de um estado de morte em um estado de vida mais gloriosa não foi totalmente revelada sob o Antigo Testamento. A vida e a imortalidade são trazidas à luz através do Evangelho, 2 Timóteo 1 versículo 10. É sob essa noção que a morte parece ser falada em Eclesiastes 9 versículo 5, quando se diz que os mortos não têm mais uma recompensa. Isso não é verdade para aqueles que são redimidos, pois com eles, esse é o momento de sua recompensa, quando eles estão mortos.
Equias não quis dizer que eles são redimidos do poder do túmulo, aqueles que recebem a vitória sobre a morte, e nunca morrerão, como Cristo promete aos seus discípulos, não louvarão a Deus nem a esperança para a sua verdade. Doutrina. Aqueles que foram para o inferno estão todos em desespero. Proposição número 1. Há muitos homens que foram para o inferno. Há muitos de todos os tipos, reis e mendigos, ricos e pobres, velhos e jovens, sábios e imprudentes, laços e livres. Há a generalidade daqueles do velho mundo que foram afogados na inundação, como aparece por 1 Pedro 3 versículo 19. Lá se foram os habitantes de Sodoma e Gomorra, Jude 7. Ali está Judas. Há aqueles fariseus que lemos em Matthew 12 versículo 24 que blasfemaram contra o Espírito Santo. Há aqueles que lemos no versículo 4 de Jude, que eram antes de antigos ordenados à condenação. Já se foram muitas crianças malvadas. Há muitos jovens lascivos que morreram em sua juventude e foram cortados no meio de sua alegria e alegria, no meio de sua impureza, e perseguição de prazeres carnais. Há muitas criaturas carnal, idosos desancados que deitaram suas cabeças roucas no túmulo, e suas almas foram para o inferno. Há muitas crianças desobedientes indevidamente que foram para o inferno. Há muitos pais negligentes que negligenciaram a educação e o governo de suas famílias. Há muitas criaturas francas, egoístas, magistrados orgulhosos. E há muitos ministros infiéis que foram para o inferno. Há, sem dúvida, muitos com os quais vimos e conversamos aqui no mundo, embora não saibamos quem deles, mas, sem dúvida, muitos deles estão lá. Quando morreram, suas almas foram para o inferno. Lemos muito nas escrituras do inferno, um lugar de aflição e miséria chamado forno de fogo e escuridão exterior, a escuridão da escuridão, o poço sem fundo, o lago que queima com fogo e enxofre. Aí está que eles se foram. Eles estão agora atormentados naquela chama. Não podemos saber exatamente em que circunstâncias estão, mas como as escrituras representam, elas agora estão chorando e rangendo os dentes. Eles estão sujeitos à ira de Deus que é executada ao máximo sobre eles. Há muitos demônios e homens entregues a eles. Proposição número 2. Aqueles que foram para o inferno, sua miséria será eterna. Sua miséria será absolutamente eterna. Às vezes, dizem que as coisas são eternas como ser sempre ou para sempre, quando não é absolutamente. Às vezes, como usamos a palavra, ela significa não mais do que enquanto um homem vive. Assim, se é tal ou tal é como ser sempre pobre, ou desprezado ou é como sempre estar sujeito a tal doença ou enfermidade, ele se destina apenas enquanto ele vive. Às vezes, quando dizem que as coisas são eternas ou para sempre, não se destina absolutamente, mas apenas enquanto o mundo estiver. Assim, quando dizemos que Deus viveria em nossa terra para sempre, é tão pretendido. Muitas vezes dizem que as coisas são eternas nas Escrituras quando não se pretende que sejam absolutamente eternas. Então Êxodo 27 versículo 21 lá falando de uma lei sobre os sacrifícios, Deus diz que será uma estátua para sempre ao longo de suas gerações. Levítico 16 versículo 34, esta será uma estátua eterna para você. Por isso, muitas vezes é dito sobre as leis cerimoniais, pelas quais para sempre é feito apenas durante a continuação do Estado judeu. Assim, às vezes as coisas são ditas como eternas ou para sempre, e ainda assim deve ser compreendida em um sentido limitado. Mas a miséria daqueles que foram para o inferno será absolutamente eterna ou sem fim, e, portanto, é dito ser para sempre e sempre. Apocalipse 4 versos 10 a 11, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura na xícara de sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos anjos sagrados, e na presença do Cordeiro, e a fumaça de seu tormento sobe para sempre e nunca, e eles não têm dia de descanso nem noite. Então capítulos 19 versículo 3 e 20 versículo 10. E o fim de sua miséria é absolutamente negado nas Escrituras, pois é positivamente declarado que eles não terão qualquer fim. Mark 9 versículo 43 a 44, é melhor para você entrar na vida mutilada, do que ter duas mãos para ir para o inferno, para o fogo que nunca será saciado, onde seu verme não morre, e o fogo não é saciado. Não haverá fim para sua miséria por serem trazidos para um estado e condição mais felizes, pois seus restos mortais não mais se sacrificam pelo pecado, e como é nomeado para os homens uma vez morrerem, então Cristo é apenas uma vez oferecido,
Hebreus 9 versos 27 e 28. E toda mudança após a morte é expressamente negada no versículo 11 de Apocalipse 22. Aquele que é injusto, que seja injusto ainda. E nunca haverá fim por morte ou aniquilação. Apocalipse 9 versículo 6. Os homens buscarão a morte, e não a encontrarão, e deve desejar morrer, e a morte deve fugir deles. Sua miséria é eterna, não só porque nunca cessará totalmente, mas também como nunca chegará ao fim. Nunca será diminuído, mas será aumentado. Aqueles que foram para o inferno não têm sua punição completa agora, mas é para ser aumentado no dia do julgamento. Sua miséria é muito terrível agora, como aparece pelo que nos dizem do homem rico em Lucas 16 versículos 23 e 24. E no inferno ele levanta os olhos, estando em tormentos, e vê Abraão longe, e Lázaro em seu peito. E ele chorou e disse: Padre Abraão, tenha misericórdia de mim, e envie Lázaro, para que ele possa mergulhar a ponta de seu dedo na água, e esfriar meu tongue, pois estou atormentado nesta chama. Mas, no entanto, a punição de homens maus e demônios será muito aumentada no dia do julgamento, e, portanto, os demônios tremem na expectativa daquele dia. Para que a miséria deles que se foram para o inferno não seja apenas eterna nesse grau que agora sofrem, mas deve ser muito aumentada daqui em diante, e permanecer eterna nesse grau que será infligido então. Dizem que algumas coisas são eternas que ainda chegarão ao fim quando os homens morrerem, mas essa miséria que é absolutamente eterna mas começa quando os homens morrem. Dizem que algumas coisas são eternas que chegarão ao fim no fim do mundo, mas essa miséria começará em seu mais alto grau. Quando os céus envelhecerem, e Deus os mudar como um vexame, e a terra e todas as obras nelas serem dissolvidas, então a miséria daqueles que se foram para o inferno estará tão longe de chegar ao fim que então começará no mais alto grau dela. Temos essa expressão muitas vezes nas Escrituras, enquanto o sol e a lua perdurarem, como significa uma longa continuação, mas este espaço de tempo estará tão longe de ser proporcional à miséria daqueles que foram para o inferno, que é tudo menos uma introdução a ele. Aqueles que foram para o inferno sabem disso, sabem que sua miséria será eterna e, portanto, estão em desespero. Seria bom para eles se estivesse escondido deles, e eles ignoravam isso. Seria bom para eles se eles pudessem ser enganados e entreter uma esperança de que eles deveriam algum dia ou outro ser entregue, embora não houvesse base para isso. Mas a eternidade de seus sofrimentos será o que eles terão certeza, a esse ponto que não permitirá a menor medida de esperança. Às vezes, as pessoas não veem nenhuma probabilidade de alcançar um bem ou ser libertado de tal e tal calamidade. Everything parece estar escuro. Todas as coisas parecem concordar com eles, e eles têm muito medo. Eles têm pouca esperança. Todo o espaço que resta esperar é que a coisa seja meramente possível, mas neste caso não há tanto quanto isso. Eles não só verão que não há probabilidade disso e serão muito desencorajados e desanimados sobre isso, mas saberão plenamente que é totalmente impossível, e não surgirão em seus corações tanto quanto menos brilhante da esperança. É impossível que haja tal coisa como esperança no inferno, como se diz no texto, aqueles que irão para o poço, não podem esperar por sua verdade. Eles se desesperam de desfrutar de qualquer bem. Eles se desesperam de obter o céu. Uma vez eles tiveram a oportunidade de obtê-lo, e eles não tinham razão para se desesperar dele, mas agora essa oportunidade é passada. Uma vez a porta estava aberta, mas agora não é assim. Eles vieram até a porta tarde, e a encontraram fechada, e está fechada para sempre, para nunca abrir-á-no. Eles levantarão os olhos e verão muitos outros, e alguns deles talvez, como eles conheceram neste mundo, com Jesus Cristo em glória. Mas, ao mesmo tempo, veja entre eles um grande abismo fixo, de modo que não há passagem de um para o outro. Eles verão Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino, e muitos vêm do leste e do oeste sentados no Rei de Deus, mas eles se desesperam totalmente de serem parceiros deles. Eles veem que perderam o céu para sempre. O desespero de voltar novamente a este mundo e aos prazeres dele. Eles se desesperam de ver mais a doce luz do sol, e os muitos objetos agradáveis que entretiveram seus olhos, quando estavam aqui neste mundo. Eles se desesperam de ter cada vez mais amigos para se preocupar com eles, e ajudá-los como uma vez tinham. Eles se desesperam de cada vez mais gratificantes seus apetites sensuais. Aqueles que eram ricos e grandes no mundo se desesperam por nunca mais ter o prazer de pensar que tinham tanto do mundo,
e muito mais do que seus vizinhos. Eles se desesperam de ter seu orgulho gratificado em ver-se acima dos outros. A alma do homem necessariamente anseia pela felicidade, e no inferno esse desejo é tão forte quanto em outros lugares, mas lá eles se desesperam do menor grão de bom ou conforto para satisfazê-lo. Eles saberão que nunca terão nada, mas a escuridão, sem o menos brilhante da luz. Eles se desesperam de estar em qualquer sábio libertado do mal que sofre. Eles se desesperam de Deus sendo sempre reconciliado para eles, e de seu ódio e ira serem tudo diminuído. Eles se desesperam de Deus ter alguma pena deles. Eles se desesperam de seu coração cedendo a toda a visão de seu caso triste. Eles sabem que todos os gritos para eles seriam em vão, que agora é tarde demais para implorar sua misericórdia. Eles se desesperam de mover sua pena por seus gritos e gemidos e lamentos dolorosos. Eles sabem que nunca podem voar de Deus, ou por qualquer arte ou artifício esconder-se dele ou sair desse lugar de tormento. Eles se desesperam de escapar da mão atormentador de Satanás. Eles se desesperam de nunca serem transformados em nada, e ter um fim para sua miséria dessa forma. Eles ficariam felizes em serem transformados em um sapo ou uma serpente, que eles podem não ser capazes de tal grau de miséria, mas eles se desesperam com isso. Eles se desesperam não só de qualquer fim à sua miséria, mas de qualquer redução. Eles se desesperam de obter tanto como uma gota de água. Eles se desesperam de ter um minuto de descanso ou um sopro de relaxamento da extremidade de seus tomens ao longo das eras intermináveis da eternidade. Procederei agora para dar as razões pelas quais eles se desesperam, para tomar conhecimento dos meios pelos quais eles virão a ter a certeza de que no inferno sua miséria será, portanto, eterna, ou como eles passam a saber que nunca serão libertados dela. Eles agora veem que a palavra de Deus, que tantas vezes ameaça que sua punição será eterna, é verdadeira. Enquanto viviam neste mundo, não eram sensíveis à palavra de Deus. Eles duvidavam se havia alguma verdade nas ameaças disso. Eles questionaram se as ameaças, ou a Bíblia, eram ameaças de Deus, se a Escritura era a palavra de Deus. Mas agora eles estão no inferno, suas mentes estão ótimas alteradas sobre essas coisas. Eles têm outras noções sobre as coisas da religião do que costumavam ter. Eles agora sabem que existe um Deus, e sabem que ele é um Deus como as Escrituras declararam-no ser, ou seja, um Deus que odeia o pecado, que se adia. Eles agora estão convencidos de que ele é um Deus que é fiel à sua palavra, e que suas ameaças são verdadeiras. Eles encontram a verdade da palavra de Deus em seu ser lançado para o inferno, infligem a miséria ameaçada, e eles terão plena certeza de que sua palavra também é verdadeira na eterna continuação. Então todos duvidando da verdade da palavra de Deus sobre um mundo eterno cessa. Número 2. A sentença do juiz que foi proferida sobre eles assegura-lhes que eles nunca serão entregues. Quando um homem morre, sua alma vai aparecer diante de Deus. Eclesiastes 12, versículo 7. E o espírito retorna a Deus que lhe deu. Ele vai aparecer diante de Deus para ser julgado e sentenciado é pronunciado de acordo com suas obras. Aqueles que foram para o inferno tinham sentenciado passado sobre eles pelo grande juiz, pelo qual eles foram condenados à miséria eterna. A eternidade da punição era parte da sentença. Assim, está na sentença que se pronuncia sobre os ímpios no dia do julgamento. Mateus 25, versículo 41. Afastem-se de mim, amaldiçoados, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Lá eles são tentando partir para queimadas que são eternas, e a sentença é a mesma que é pronunciada em cada homem mau em seu julgamento particular na morte, apenas no dia do julgamento, é pronunciada de uma maneira mais pública. Esta sentença será pronunciada pelo grande Deus de tal forma, com tais manifestações da terrível majestade, grandeza, santidade e ira de Deus, que dará a maior garantia da verdade dela aos súditos dela. Não haverá possibilidade de a alma malvada duvidar da verdade e certeza dela. Eles saberão que Deus está a sério, e que ele declara seus decretos fixos e inalteráveis. Número 3. Eles recebem esses testemunhos do ódio de Deus como garantia de que ele nunca pretende entregá-los. Eles sabem que Deus não só está zangado com eles, mas os odeia, que ele os odeia com um ódio perfeito. Deus sabe o seu ódio pelo que eles sentem, da miséria que ele inflige. Toda calamidade que Deus traz aos homens é um sinal de seu ódio. As calamidades temporais mais extremas que já aconteceram aos homens não são um certo sinal do ódio de Deus,
elas são consistentes com o amor de Deus. Mas a calamidade a que os condenados estão sujeitos é uma evidência clara do ódio de Deus. Não consiste em nenhuma misericórdia ou amor de Deus para com os súditos. A miséria que eles sofrem é tão inexpressivamente dolorosa, e atendida com essas circunstâncias sombrias, que o torna uma manifestação perfeita do ódio absoluto de Deus. Deus imediatamente dará manifestação interna de seu terrível ódio e ira na alma, e que de maneiras que não conhecemos, e do que agora não podemos conceber, de maneiras mais terríveis do que agora podemos conceber. Essas descobertas do ódio de Deus excluem toda a esperança de serem libertadas de sua miséria, por serem delivered ou não entregues devem estar de acordo com a vontade de Deus, mas sabem que ele as odeia o suficiente para continuar sob a miséria que agora sofrem para sempre e nunca, sem qualquer pena para com eles. O ódio absoluto de Deus não é consistente com um desenho de misericórdia. Se Deus detivesse um desenho de misericórdia algum dia ou outro, não o odiaria absolutamente, mas teria misericórdia deles. Mas aqueles que Deus absolutamente odeia, ele não pode ter nenhum projeto de misericórdia para com eles. Ende como os condenados têm grandes manifestações do ódio de Deus, para que saibam que ele nunca os pretende ter misericórdia, eles sabem que ele os odeia com um ódio eterno. Os decretos eternos de Deus são agora conhecidos por eles. Número 4. Eles sabem que Deus é tão poderoso que ele é capaz de fazer com eles o que quiser. Eles sabem qual é o seu poder agora, melhor do que eles fizeram enquanto na terra. Eles veem o grande e terrível Deus, Deus é. Eles conhecem o seu poder pelo que sentem. Pois são tão terríveis os tormentos dos condenados, que o poderoso poder de Deus é conhecido neles. Esta é uma extremidade deles. Romanos 9 versículo 22. Mas se o poderoso poder de Deus é conhecido por eles aos outros, muito mais para aqueles que os sofrem. Eles sabem que Deus é tão poderoso que nunca podem escapar de suas mãos. Eles sabem que ele é capaz de cumprir suas ameaças e executar sua própria sentença e fazê-las de acordo com seu ódio e ira, e que ele é capaz de tornar sua miséria eterna, é capaz de mantê-los longe de todos os remédios. Aplicação. Número 1. Use para despertar aqueles que estão em uma condição natural. Aqueles que são assim, estão na mesma condição que aqueles que foram para o inferno e estão lá em desespero estavam dentro, e que eles pereceram dentro e você deve olhar para o inferno, e eis o estado dos condenados lá, e ouvir seus gritos e considerar que eles estão, todos eles, em desespero total de nunca ser libertado de sua miséria e deve perguntar como eles vieram, tais multidões deles, para ser trazido para tal miséria, deve ser respondido que foi porque eles morreu em um estado. Como você está dentro e se você deve perguntar sobre particulares, deve ser respondido a respeito deles, que foi porque eles passaram em alguns aspectos de pecado que você está acontecendo, porque eles atrasaram e adiaram a preocupação de suas almas como você, ou que eles se lisonjearam e confiaram em si mesmos como você. Aqui, para o seu despertar, considere o quão terrível ele argumenta o caso daqueles que estão no inferno para ser que eles estão em desespero. Desespero é uma coisa de todas as coisas mais sombria e triste, a picada de uma calamidade, é a miséria das misérias, é a escória do copo, é o inferno do inferno. É o que torna qualquer pessoa totalmente miserável, e nenhuma pessoa pode ser considerada perfeitamente miserável sem ela. Corta todo o alívio. Não a pessoa ou calamidade, mas o que é inigualto sem ela, em comparação com o que é com ela. A ira de Deus Todo-Poderoso seria, mais luz, fogo do inferno seria legal sem ele, em comparação com o que é com ele. Seria terrível além da expressão para um homem suportar a dor que ele faria se estivesse no meio de uma grande fornalha de fogo terrena ou um forno quente, e poderia ser que ele pudesse permanecer lá cheio de sentido rápido por um dia, embora ele soubesse que no final do dia, seu tormento seria no fim, e ele deve estar em perfeita facilidade e solidez novamente. Não podemos conceber a terrivelidade de um dia como esse seria, ter o corpo da cabeça aos pés e dentro e fora, todo quente e brilhante com fogo, e o sentido não diminuído, e a dor proporcional ao fogo. Como um dia tão terrível, embora não houvesse desespero compareceu, mas a pessoa o tempo todo estava cheia de esperança. Sim, a pessoa não deve apenas esperar pela libertação, mas ter certeza disso, e que em tão pouco tempo. Sim, suportar tal dor, mas um quarto de hora seria, sem dúvida, inexpressivamente terrível,
E se um homem soubesse o que era, não é provável que qualquer coisa que pudesse ser oferecida a ele o tentasse a suportar isso, ou que qualquer homem seria persuadido embora soubesse que poderia ter todas as riquezas do mundo que lhe deram por isso. Mas o quanto mais terrível seria passar um quarto de hora no inferno, do qual nosso fogo terrestre, embora mais terrível, é apenas a imagem, como era apenas uma imagem de fogo, em comparação com ela. Mas, no entanto, se eles no inferno soubessem que iriam suportar o que agora sofrem por 4.000 anos e tinham esperanças de que depois de tanto tempo eles deveriam ter libertação, sua miséria seria luz ao que é agora. Se os condenados pudessem ter notícias como esta proclamadas entre eles, que depois de terem sofrido por milhares de anos, deveriam ser entregues, isso tiraria uma grande parte de seu fardo. O inferno não seria um inferno em comparação com o que é agora. Desespero absoluto é uma coisa perfeitamente avassaladora para a natureza. Não há nada que possa encher a mente com uma melancolia como esta. Esta é a própria escuridão, estar em uma miséria tão extrema e não ter esperança de ser entregue. Deixe-os olhar tão para frente quanto eles vão, deixar seus pensamentos correrem para nunca tais comprimentos na duração futura, duplicando e multiplicando milhares e milhões, e ainda pensar que quando eles tinham desgastado tais idades em tormento, que não os trará mais perto de alívio, e que sua eternidade de miséria ainda será apenas começando, que nunca, nunca virá qualquer fim ou qualquer redução de seus tormentos. Isso cobre as almas condenadas nas espessas nuvens da escuridão e horror mais inexprimíveis. Isso os surpreende perfeitamente. O pensamento da eternidade é infinitamente grande demais para eles suportarem. Ele os sobrecarrega, destrói-os, esmaga-os. Ele afunda-os no golfo da aflição e da miséria para profundezas insondáveis. É apenas um pouco que podemos expressar ou conceber a terrível-sa deste estado. Essas coisas são grandes demais para as concepções ou línguas dos mortais. A miséria é muito grande. O horror e espanto é grande demais para pensarmos ou falarmos como eles são. As comparações que somos capazes de usar todos falham e podem nos dar, mais uma ideia fraca disso. Mas para ajudar suas concepções neste assunto, considere, número 1. Que esse desespero é universal, absoluto e final. Primeiro, é universal. O homem neste mundo pode às vezes ser dito para desespero de coisas particulares que eles desejam, como de ser libertado de calamidades particulares que sofrem. Como aquele que pede algumas relações terrenas ou amigos, ele se desespera de ter mais o prazer deles. Um que é levado para o cativeiro pode, em grande medida, desespero de ser entregue e voltar novamente para suas posses e amigos. Mas, nesses casos, o desespero não é universal, mas peculiar de prazeres particulares. Eles não se desesperam de tudo o bem. O desespero que ele tem pode lançá-lo em profundo desânimo e melancolia, mas ainda assim, ele não se desespera de todo o prazer. Mas eles que estão no inferno, seu desespero é universal. Eles se desesperam totalmente de todos os tipos. Eles se desesperam de prazer, de lucro, e honra, de qualquer conforto ou amigos, ou posses, ou qualquer outra coisa. Eles se desesperam do favor de Deus e do bem espiritual. E eles se desesperam de todo o bem temporal. Sua miséria de que se desesperam de serem libertados é universal. Desesperam-se de serem libertados da vergonha e da desgraça. Desesperam-se de serem libertados da manifestação da ira de Deus. Desesperam-se de serem libertados da crueldade dos demônios. Eles se desesperam de ser libertados dos horrores da consciência. Eles se desesperam de serem deliveira de tormentos de corpo que serão infligidos após a ressurreição. Eles se desesperam de serem libertados do tormento em qualquer parte de seus corpos. Em segundo lugar, o desespero deles é absoluto. Os homens na fala comum às vezes são ditos para desespero das coisas quando seu desespero não é totalmente absoluto, como as pessoas muito distantes é alguma doença muito mortal, ou aquele que está condenado a uma execução pode ser dito para desespero da vida, porque não há nenhuma maneira de perspectiva de qualquer maneira de sua libertação, mas, no entanto, eles não estão absolutamente certos de que eles não devem ser entregues. Uma fuga, embora completamente improvável, ainda pode não ser considerada impossível. Assim, diz o apóstolo, 2 Coríntios 1 versículo 8. Mas o desespero dos condenados é o desespero absoluto, pois é atendido com uma garantia perfeita de que eles nunca escaparão. Por último, o desespero deles é definitivo. Nenhum despair em coisas terrenas pode ser dito de forma semelhante para ser final.
Se os homens estão sujeitos à pobreza extrema, ou cativeiro, escravidão carnal, ou prisão, ou alguma doença dolorosa, e desespero de ser entregue enquanto vivem, mas seu desespero em relação a essas coisas não pode ser dito como definitivo da mesma maneira que isso no inferno. Para os males que ele tem respeito são temporais, eles não chegam além da morte. Se o desespero de ser entregue enquanto viverem, isso é muito desanimador e desanimador, aumenta muito a aflição, mas ainda assim a morte acabará com todas as diferenças temporais entre um homem e outro quanto à prosperidade e adversidade. Colocará um fim à pobreza terrena, doenças e escravidão, e aflições de todos os tipos, como observes de Jó, capítulo 3 versículos 17 a 19. E, portanto, o desespero a respeito a essas coisas que nunca mais olham para trás do que a morte. Mas o desespero dos condenados não tem tal período ou rescisão, ele olha para frente sem fim. O trabalho sob suas calamidades parece ter pouca esperança de ser entregue enquanto vivia, mas ainda assim ele esperava por isso quando morreu, e isso fez desejar a morte. Trabalho 7 versículo 15. Minha alma escolhe estrangular, e morte ao invés da minha vida. Mas os condenados no inferno, eles não têm tal refúgio para seus pensamentos para voar. Se eles pudessem ouvir essa notícia de que eles deveriam morrer e se voltar para nada, isso seria uma notícia alegre para eles, mas eles devem se desesperar de ser entregues por tais meios. Eles desejam e ansiam pela morte, mas não devem encontrá-lo, e eles desejam que nunca tinham nascido, mas isso não é de propósito. Considere o quão terrível é o desespero absoluto se ele só deve atender algumas dessas dores que os homens estão acostumados a sofrer neste mundo, se fosse apenas uma dor de dente afiada ou um dedo dolorido. Se as pessoas, quando sob essas dores, estavam ao mesmo tempo asseguradas de que nunca devem ter qualquer alívio ou descanso em tudo, mas devem suportar essa dor sem intervalo para sempre e sempre, quão escuro, desanimador e afundando seria o pensamento. Isso afligiria e afligia o sofredor imensamente mais do que simplesmente apresentar dor. Quando sofremos a dor, é a esperança que a torna tolerável. O que agora contamos um sofrimento leve, tirar a esperança e ela se tornará intolerável. O desespero agravaria e aumentaria a aflição além de qualquer relato, e o tornaria arrogante, embora agora, com a esperança, os homens não façam grande questão disso. Mas se o desespero seria tão terrível quando se trata de uma aflição tão leve, quão terrível é o estado dos condenados que são atormentados na grande fornalha da ira de Deus, e desespero de ter alguma facilidade através de toda a eternidade. Qual é a dor de uma dor de dente comparada com a miséria da alma no fogo do inferno, sob a ferocidade e ira de todo-poderoso God? O desespero é terrível em proporção ao mal do que as pessoas se desesperam de serem libertadas. Despair quando atende a uma grande calamidade, aumenta a angústia em uma proporção tão grande quando atende a uma pequena. Se supomos que o desespero juntado com a dor de um dente dolorido faria com que o presente angústia fosse 100 vezes ou 1000 vezes maior, assim será por uma paridade de razão, aumentar e multiplicar em uma proporção semelhante à angústia atual dos tormentos do inferno. Você pode talvez conceber, em alguma medida, o quanto mais terrível desespero absoluto fará sua angústia atual sob dores temporais que você sofre e considerar que tanto em proporção são o sofrimento presente, e o horror da condenação aumentado, embora eles sejam tão terríveis em si mesmos. O desespero que atende aos tormentos dos condenados é mais terrível do que podemos conceber agora, e que em 2 relatos. Em primeiro lugar, porque agora não podemos ter uma noção do terrível das dores e aflições que sofrem, e por isso não podemos apreender a terrível de desespero de nunca serem libertados deles. Esses tormentos são o que nunca experimentamos. É difícil para nós, muitas vezes, ter uma ideia de calamidades temporais que outros sofrem que nunca experimentamos, ter um verdadeiro senso da tristeza de seu caso, muito mais dos sofrimentos de todos que são tão grandes, e muito mais além de tudo que experimentamos aqui. Segundo, seu desespero também é mais terrível do que podemos conceber agora, porque eles têm um sentido maior de eternidade do que nós. Muitos ouvem. Eles ouvem muitas vezes da eternidade. Eles pensam pouco sobre isso, e não consideram o que é, e portanto, tem muito pouco sentido quão grande e terrível é. Mas eles no inferno não precisam de consideração. Eles não podem deixar de pensar nisso. A interminável da eternidade está continuamente em seus pensamentos. Quanto mais considerarmos a eternidade, mais fixamente meditamos sobre ela agora,
mais grande e terrível ele nos parecerá. Mas eles que estão no inferno têm mais em que consertar seus pensamentos do que nós. Se estivéssemos sob alguma dor aguda do corpo e tivéssemos certeza, devemos sofrer isso até toda a eternidade. Isso nos faria pensar sobre a eternidade e consertar nossos pensamentos sobre ele muito mais do que agora eles estão acostumados a ser consertados, e muito mais se suportarmos seus tormentos. Os condenados não são capazes de desviar seus pensamentos dele. O tempo parece longo para os homens quando estão sofrendo. Quando as pessoas se deitam com muita dor, elas estão prontas para pensar os dias longos e as noites longas. Durante o dia, eles dizem: quando será a noite? E a noite, quando será de manhã? Mas quanto mais, podemos concluir, as dores do inferno fazem a eternidade parecer longa para eles. Terceiro, considere quão terríveis são os graus de desespero de misericórdia que os homens às vezes têm sido os súditos deste mundo. Houve casos de pessoas vivas que foram levadas ao desespero em um grau considerável, quando os apaziguares de angústia foram muito além de tudo o que já sofreu sob qualquer tormento corporal. Alguns foram trazidos para isso, para desejar que eles mudariam de lugar com a madeira no fogo. Mas não podemos supor que qualquer desespero na terra deve ser igual ao desespero do inferno. A terra não é o lugar onde Deus está acostumado a infligir tal miséria como está no inferno ou para conceder tal felicidade como é apreciado no céu. Aqueles que pareciam estar em desespero enquanto viviam, seu desespero não pode ser tão absoluto como aquele no inferno, pois eles no inferno já tiveram a sentença passada sobre eles. E se eles estivessem tão certos de que nunca deveriam obter misericórdia, seu desespero não seria tão insuportável como é em réu pela razão acima mencionada, porque aqui eles não podem ter essa noção completa da grandeza da miséria que eles se desesperam de serem libertados como no inferno, onde eles sabem pela experiência dela. Os presinos que alguns têm da ira de Deus neste mundo são apenas presinos, mas como prelúdios antes da batalha. Não podemos supor que nossa frágil natureza mortal é de todo capaz de subsistir sob o peso de tal sofrimento como eles suportam no inferno. O desespero do inferno também difere de todo o desespero da terra na forma de ser sem o mínimo de intervalos, o menor facilidade por desvio de pensamento, ou sono, ou estupefação da desordem do corpo. No inferno, as almas estão todas as formas de destruição. A nave é ampliada para uma capacidade maior, que pode ser capaz de conter mais miséria do que somos capazes neste mundo. Aqueles de vocês que tiveram qualquer noção da terrivelidade da ira de Deus, podem considerar o quão triste seu caso teria sido, se você ao mesmo tempo estivesse em desespero absoluto, embora a noção de que você tinha da ira de Deus era tão imperfeita e muito aquém da realidade. Quarto, o desespero dos condenados faz, de certa forma, apresentar miséria futura, de acordo com o grau de nossa apreensão do sofrimento futuro. Até agora sofremos isso de antemão. Às vezes se observa que é uma misericórdia que Deus não revele aos homens de antemão quais calamidades e aflições que eles devem encontrar, e que se ele deve fazer, tenderia muito a tirar o conforto de nossa vida, pois isso faria com que nosso sofrimento futuro estivesse presente. Mas é conhecido pelos condenados no inferno que miséria eles são para sofrer daqui em diante. Eles sabem que devem suportar esses tormentos para sempre. De modo que, além do que agora é imediatamente infligido, há de miséria futura ao longo da eternidade que é de algum sentido presente para eles. De modo a suportar, em algum tipo, toda uma eternidade de miséria ao mesmo tempo, tanto quanto eles são capazes de conceber a eternidade. Se eles fossem capazes de compreender perfeitamente a eternidade, seu desespero tornaria sua miséria verdadeiramente infinita. Sua punição é infinita considerando-a em toda a sua duração, o que está presente e o que está por vir. Mas se eles fossem capazes de uma compreensão perfeita da eternidade, para que pudessem ver toda a sua miséria futura de uma vez com uma visão completa, tornaria sua miséria atual infinita. E seu desespero faz uma eternidade de miséria tudo presente ao mesmo tempo, tanto quanto eles podem conceitá-la. Então suas faculdades racionais serão sua calamidade. Seria bom se fossem brutos. Instruções finais para o uso de exortação. Se assim for, que os ímpios no inferno estejam todos em desespero, que os pecadores sejam exortados a melhorar um dia de esperança. Agora você aproveita um dia em que há espaço para esperança. Há uma porta de esperança aberta, e você não tem razão para se desesperar. Agora você tem esperança de obter misericórdia.
Você tem terreno para entreter tal esperança, pois você tem uma oportunidade, se você tem apenas um coração para melhorá-la. Você tem incentivo para obter misericórdia, se fizer o que puder por ela. Agora você pode ter esperança de escapar totalmente da miséria do inferno. Os condenados dariam milhares de mundos, se fosse possível, se eles pudessem ter esperança de libertação depois de milhões de anos, mas você pode ter a oportunidade de escapar totalmente e nunca suportá-lo. Os condenados o premiariam 10.000 vezes mais do que os homens premiam reinos, se pudessem ter esperança de serem libertados de alguma pequena parte de sua miséria, por alguma esperança de atenuação de seus tormentos. Mas você pode ter esperança de escapar de tudo isso, e nunca provar toda a miséria do inferno. Apocalipse 2 versículo 11. Aquele que superar não será ferido da segunda morte. E 20 versículos 6. Então a segunda morte não tem poder. Sim, não só assim, mas agora você pode ter esperança de obter uma felicidade gloriosa e eterna, uma felicidade tão gloriosa quanto a miséria dos condenados é terrível, e deve ser tão duradoura. Como uma oportunidade abençoada tem você! Como um dia feliz faz aqueles que estão no inferno pensar o dia da esperança para ser que os vivos aproveitem. Tudo o que está aqui agora presente, ainda desfrute de um dia de esperança, embora não se saiba quanto tempo eles vão apreciá-lo. Se você é velho, e velho em pecado, e tem um coração duro e uma mente cega, mas é um dia de esperança. É um glorioso dia de esperança com você, uma oportunidade abençoada. Então, quaisquer que sejam suas desvantagens, quaisquer que sejam seus pecados, quaisquer que sejam os cursos que você fez para aumentar sua culpa e endurecer seu coração, embora você tenha se colocado em grande perigo assim, ainda assim é um dia de esperança, e não um dia de desespero, como é no inferno. Nem você tem motivos para se desesperar. Eu mencionaria 3 coisas por motivos. Primeiro, a doutrina mostra o quão precioso é o presente dia da esperança, na qual é o único dia de esperança que os pecadores desfrutarão. Depois que os pecadores morrem, então é um dia de desespero com eles. Como ouvimos, tudo que está no inferno está em desespero. Deve fazer com que este tempo de vida pareça precioso para os pecadores, que embora seja tão curto, mas é o único momento de esperança que os pecadores estão acostumados a desfrutar por toda a eternidade. Isso deve fazer com que pareça muito precioso para perder qualquer parte dela irresolvido e sério para melhorá-lo ao máximo. Quando você considera o desespero terrível em que os condenados estão, no inferno, deve fazer cada hora e cada momento aqui parecer precioso para você, porque são horas e momentos de esperança. Segundo, a doutrina leva você a considerar a excelência da felicidade que você tem oportunidade de obter, que é acompanhado com a garantia de sua continuidade eterna. Como os condenados no inferno estão certos de que não haverá fim de sua miséria, e assim estão no desespero, assim os santos no céu têm igual garantia de que nunca haverá qualquer fim de sua felicidade. E como o despair dos condenados é a picada de sua miséria, e é o inferno de seu inferno, então a garantia que os santos no céu têm da eterna continuação de sua felicidade é o céu de seu céu, e coroa toda a sua bênção. Quando os santos no céu evidenciarem as alegrias e prazeres desse estado e considerarem a glória que são avançados, será tão agradável e alegre para eles olharem para frente e considerarem que essa benetividade deles certamente continuará até toda a eternidade e os encherá de grande êxtase de alegria, como o desespero enche os condenados de horror e espanto. Terceiro, considere que é o abuso deste dia de esperança que traz as pessoas para esse desespero no inferno. Aqueles que têm um dia de esperança dado a eles, que têm suas vidas continuadas um espaço no mundo, não são trazidos para este estado de desespero, mas abusando deste dia de esperança. Aqueles que fazem uma boa melhoria disso escapam do inferno e obtêm beatura eterna. Lucas 19 versículo 42. Ó que você já conheceu, mesmo tu, neste dia, as coisas que pertencem à tua paz. Mas agora eles estão escondidos de teus olhos. Provérbios 1 versículo 24. Liguei, mas vós não responderam. Vou concluir agora com algumas instruções sobre como melhorar seu dia de esperança. Número 1. Estar muitas vezes considerando este estado de desespero que os ímpios no inferno estão dentro. Um dia de esperança nunca será melhorado sem uma séria consideração. Muitos estão excedendo o estado que ouvimos falar agora, embora seja tão terrível, e do que ouvimos tantas vezes. Número 2.
Melhore seu dia de esperança como um dia de esperança. Não dê lugar a pensamentos desanimadores e desesperados. Eles agora são estáveis porque o momento adequado do desespero ainda não chegou, mas agora é o dia da esperança. Não dê lugar a tais pensamentos, pois é em vão para você buscar a salvação, em vão para você orar ou ler ou assistir após meios de graça. Se você fizer isso, você não vai melhorar o seu dia como um dia de esperança. E ainda assim, número 3. Melhore o dia da esperança de uma forma responsável pelo perigo que o atende. Embora seja um dia de esperança, mas também é um dia de grande perigo. Embora haja esperança de que você possa, com o uso de meios adequados, escapar deste estado de desespero, no entanto, o perigo é muito grande. Você paira sobre o poço por um fio esguio. O perigo é tal que se mostra fatal para a maior parte. Este dia de vida está cheio de perigos. Há inimigos por toda parte, armadilhas e maldades para nós de todos os lados. Portanto, você deve melhorar o seu dia de esperança enquanto ele dura com a máxima vigilância, e diligência, e oração séria, implorando a Deus para mantê-lo e salvá-lo, que o pode não ser destruído pelos perigos que o cercam. Número 4. Se você melhorar um dia de esperança, melhore todos os meios em que você pode ter esperança, ou todos os meios no uso dos quais você pode ter quaisquer razões racionais para esperar o sucesso, que são todos os meios que Deus nomeou. Não negligenciar nenhum dever de moralidade ou religião. Ser encontrado andando em todos os caminhos da esperança. Não negligencie nenhuma oportunidade e particularmente estas, oportunidades especiais, dias de sábado, dias de juventude, tempos de saúde, dias de luta do espírito, tempos de impressões especiais por sermões ou providência. Melhore as vantagens de todos os tipos. Se você tem um bom entendimento, isso é uma vantagem para melhorar. Se você está confortavelmente, se você tem uma boa reputação, se você tem muita influência sobre os outros, se você tem bons livros, bons amigos e conhecidos, muito lazer, melhorá-los ao máximo. Número 5. Se você melhorar um dia de esperança para escapar deste estado de desespero, procure sinceramente que você possa se desesperar em si mesmo. São as pessoas esperando em si mesmas, esperando em sua própria força, sua própria franqueza, que muitas vezes as leva ao desespero. Sinceramente procure que você possa ver. Número 6. Busque sinceramente que você possa esperar em Cristo. Se você melhorar seu dia de esperança esperando de uma maneira certa, sua esperança não ficará desapontada. Você nunca terá razão para se desesperar, nunca estará nesse estado de desespero. Se você espera sozinho na infinita misericórdia e graça de Deus, em um Redentor, em seu sangue e retidão, sua esperança será construída sobre uma rocha, e certamente trará você acima de todo o perigo, e terminará na fruição da glória interminável e inalterada. Jonathan Edwards 1733